Olá, estamos no ar com o nosso Pode Prosear dessa semana e a gente vai falar sobre estética, a gente vai falar sobre aparência, como ficar melhor em tempos de harmonização facial. Tem muita gente que tem preconceito, né? Tem gente que tem medo, tem gente que se assusta com alguns resultados, mas nas mãos certas, com o produto adequado, do jeito correto, você pode sim ficar melhor. Quem vai explicar tudo pra gente é a doutora Patrícia Cândido, que é biomédica, fisioterapeuta, especialista em harmonização facial e CEO do Grupo Conceito, né, doutora? Obrigada por estar aqui conosco. O prazer é todo meu de estar aqui e ainda mais falando sobre harmonização facial. A gente mostra muito, né, com frequência, nos nossos telejornais, alguns resultados que não são os esperados, produtos que não devem ser usados. Vamos explicar, doutora, por que muitas vezes existem esses resultados ruins? Porque não é com um profissional habilitado e não é o produto que deve ser usado, né? Isso, e principalmente local, né? Ah, tem que ter o local certo. Certo, e quantidade. Então, eu falo que, às vezes, o menos é mais. Então, quando você começa uma harmonização facial, a primeira coisa que você tem que saber é se o profissional ele é alfabetizado para poder ler o seu rosto e falar, olha, aqui eu preciso fazer isso, aqui eu não vou mexer, porque não é receita de bolo. Você pega uma face e só vai replicando técnicas. Você precisa ler o que realmente o paciente precisa. E quando você sabe isso, você sabe quantidade certa, hora certa de fazer, hora certa de só preencher, hora certa de bioestimular. Então, isso tudo é um conjunto que faz com que vire uma harmonização facial. E muitas das vezes nós temos profissionais que visam muito quantidade de pacientes e apenas fazendo os procedimentos sem ter cautela com o resultado. Sem estudar o rosto do paciente. Justamente. Doutora, porque quando você fala de que não é receita de bolo, eu acho isso interessante porque nós estamos numa época em que as pessoas querem um padrão de rosto. Essa é a impressão que eu tenho. Justamente. Tá? Você vai poder me dizer porque as pessoas chegam ao seu consultório e devem falar, eu imagino que é assim, ó, leva a foto da, sei lá, alguém que está em alta, não sei, na minha época de Gisele Bündchen, por exemplo. Eu quero esse queixo, eu quero a boca da Jolie, eu quero os olhos de sei lá quem. E não é por aí. Eu jamais teria um queixo quadradão, não combinam com o meu rosto. Eu jamais teria uma boca da Jolie, porque a minha boca é pequena. Então, a pessoa tem que entender que é melhorar o que ela é. Isso. Né? A harmonização, ela veio para melhorar o que a sua face vai transmitir e não criar outra pessoa em cima da sua própria beleza, porque todo mundo é belo. Nós podemos só melhorar e destacar aquilo que você pode fazer. No que você falou que a pessoa chega lá, eu quero ser isso, eu vejo na internet, tira print no meu próprio Instagram. E fala, eu quero fazer essa boca. E às vezes não dá para fazer aquilo ali. Não tem como. Nós precisamos respeitar a anatomia do paciente. Então, isso é muito importante quando você vai fazer análise facial, avaliação é muito importante. Você precisa ter critérios para fazer isso. E não é medidas. Gente, eu já vi profissionais... eu sou contra, sim, isso. Então, eu ia falar nada contra, mas sou, sim, contra. Régua. Da mesma forma que você faz em um paciente, você faz em outro, e isso não existe. A nossa anatomia, todo mundo é diferente. Seria meio que uma medida padrão, sim, né? E por isso que vai dar errado. Então, nós precisamos primeiro colocar um lado da face harmonioso, para depois você criar algo onde que o seu rosto vai permitir fazer aquilo. Doutora, e é interessante, ela falou da questão da quantidade e do local. Porque, assim, às vezes... eu vou usar uma quantidade, por exemplo, não sei, para preencher algo no meu contorno do rosto. Mas se o meu rosto é fino, a quantidade tem que ser menor. Com certeza. Né? Então, a gente vai melhorar o contorno, mas uma quantidade menor. E essa questão do local também, né? Porque, igual você disse, tem a anatomia do rosto que não vai permitir tanto naquilo ali. Justamente. E a quantidade, eu falo que hoje eu tenho 42 ml no meu rosto. E ainda não está bom.
Mas por quê? É local certo que a gente tem que usar. E quando você fala de 42 ml, é muita coisa. Muito, né? a gente olha e assusta. Porque, gente, assim, uma seringuinha, às vezes para preencher, por exemplo, vamos supor, um preenchimento de boca pouco, só para levantar. 1 ml. 1 ml. 1 ml, Eu gente, só preencho de 1 em 1 ml. Então, e chega muito paciente. Doutor, eu quero bocão. Olha aqui, doutor, abriu. Olha essa foto aqui. Quem que é essa, gente? É ela. Nem parece, assim, Sou porque eu. mudou muito. Aí a diferença de 11 anos também, né? Que tem e aí, envelhecimento. nesse caso, mudou muito, né? Porque a gente fala para não mudar quem a pessoa é, mas esse caso mudou muito, por quê? Porque melhorou. Isso, você e tem emagreceu, 7 anos, né? que eu estou harmonizando para chegar nesses 42 ml. Foi devagarzinho. Isso que o paciente tem que entender que é uma construção. É como se fosse uma casa, tijolinho por tijolinho. E aí você vai analisando, o paciente vai envelhecendo e com isso você vai adaptando as técnicas que o paciente precisa. Por isso não é receita de bolo, tem que saber estudar sim a fisiologia e a anatomia do paciente. Para quem ainda assim fala, não, mas eu não tenho coragem e tal, vamos lá. Você emagreceu, Emagreci. né? Com certeza, a gente percebe aqui pela estrutura do corpo. Mas, por exemplo, quando você faz um contorno do rosto, que aqui você não tinha. Não. Você disfarça a papada. Sim. Não é? Papada e o contorno facial. O mento, o queixinho e a mandíbula, ela transmite... sim, não tinha queixo aqui, né? Não, era... era torto, né? Então, tinha muita simetria. E essa região, ela transmite muito para quem está te vendo credibilidade. Ela faz com que você fique mais empoderado. Porque, sem querer, você está olhando para cima. Você está... E não é você que está empinando, é porque o seu rosto vai elevar. Entendi. Então, a harmonização, ela fala com outras pessoas quando bem feito. Mas quando mal feito, é pior ainda. Porque o outro chega em você e fala... nossa, quem fez seu lábio? Mas o seu amigo não vai te falar que está feio. Ele só não vai vir até o profissional. Então, você tem que ter essa cautela. Você sabe que isso é muito interessante a gente falar, porque assim, a gente vê profissionais que saem fazendo, e fazendo como se fosse uma linha de produção, né? Aquela coisa, vai no padrão. E assim, isso vira contra ele, né? Porque ele, o profissional, vira um case de erro. Então, isso, e é onde que viram clínicas que têm muita rotatividade de paciente. Na minha clínica, eu priorizo muito a fidelização do meu paciente. O paciente voltar sempre. Isso. Se ele voltou, é porque ele gostou. Não existe propaganda melhor do que isso. E outra coisa, ele vai te indicar. Os primeiros 7 dias, se você fez com que ele gostou do seu atendimento, que ele gostou do seu trabalho, ele vai te indicar para várias pessoas. Senão, ele não vai indicar mais. Então, isso aí é o que eu priorizo muito dentro do meu consultório. E quando eu posso tratar o paciente a longo prazo, o nosso tratamento vai ser excelente. Porque tem que ter paciência. A harmonização, ela precisa de tempo. Não é chegar ali, eu quero colocar 15 ml hoje e daqui 5 dias eu estou bem. Não é assim. Tem prazo, tem acomodação do material, então tem retornos, refinamento e a gente tem que respeitar esse tempo para ter um resultado de excelência. Como tudo na vida, né? A gente, né? A turma do Monjaro aí, né? Até para o Monjaro você tem que ter um tempo. Você não pode chegar e tocar, não sei que tanto, 15 ml, né? Não sei, não pode. Tem que ser de pouquinho, com acompanhamento médico, com academia junto, porque senão na hora que você parar vai voltar tudo. Justamente. Então tem que ter paciência. Construção de músculos na academia, a mesma coisa. Sim. Tem que ter paciência. Agora, doutora, vamos falar de uma coisa aqui, que acho que no comecinho da nossa conversa você falou assim, saber a diferença de preencher e bioestimular. A gente sabe que é isso, eu faço, então a gente sabe o que é isso, mas vamos explicar para quem não sabe. Sim. Preenchimento, ele é colocado em pontos onde a gente perde, gente. A gente vai envelhecendo e vai perdendo, né? Vai afundando, estrutura. Ou se você quer melhorar, por exemplo, um homem que não tem um contorno, que o homem tem preconceito, um homem com contorno de rosto é outra coisa. Transmite até mais masculinidade, não é? Com certeza. E o bioestimulador é diferente, ele é para estimular colágeno. Isso mesmo. O preenchedor, falando a modo grosseiro, vai tapar buraquinhos na sua face. É isso. Quanto mais você deixar a pele, uma face, M-face igual a outra, mais bonito o paciente vai ficar. Então, como que a gente planeja isso? Eu vou melhorar para ficar tudo igual.
Depois que está tudo igual, aí sim eu vou fazer um refinamento fazendo marcações, né? Eu vou fazer a mandíbula, que é o sonho de todo mundo. A mulher, o arco zigomático um pouquinho mais elevado para dar um efeito bichectomia, para fazer o efeito blush. Então, tudo tem a quantidade certa e hora certa de colocar. Tem paciente, o paciente senil, que chega já com uma pele muito fina e não dá muito certo eu já começar com preenchedores. Pode até ser, mas eu preciso primeiro ali melhorar a qualidade de pele, espessura dérmica. E isso a gente faz com bioestimuladores. Então, por isso que você tem que saber quando usar um primeiro para depois usar o outro. Todo mundo precisa de bioestimular e de preencher. Entendi. Então, mas é saber onde e quando você vai fazer isso. Gosto muito, quem já tem uma pele boa, preenche, depois vem, coloca o bioestimulador, aquilo vai ser uma junção maravilhosa. E também bioestimuladores líquidos, os injetáveis, fios de PDO. Tem muita gente que acha que vai botar o fio sem preencher e a pele vai segurar aquele efeito. Fio é para firmar também? O fio de tração. As pessoas têm muita dúvida disso e é o que eu mais recebo referente aos fios de PDO. Que o paciente chega com aquela intenção que vai ter o efeito lifting do fio o tempo todo. E ele é absorvível. Não é assim? Não, ele é um bioestimulador de colágeno, só que ele tem um efeito lift. O ganho é o efeito lift. Ele está ali para produzir colágeno. Então, a gente tem vários tipos de bioestimulador de colágeno, inclusive alguns que fazem até um efeito de preenchimento. Entendi. Se você souber o lugar onde colocar. E hoje em dia já estão com muito medo, porque tem muitos bioestimuladores que deixam com bochechão, né? O rosto insuflado. É? Muito. Depende, então, também do produto. Do produto. Marca, você né? tem que estudar muito para conhecer o que você está levando para o seu paciente e não ir na modinha. Existe alguma situação assim, doutora, para essa pessoa, essa marca é melhor? Para essa pessoa, essa marca é melhor? Eu trabalho com várias marcas. É mesmo? E ali eu tenho que saber que tipo de bioestimulador que eu estou usando, tipo de preenchedor que eu estou usando para eu fazer a seleção para usar no meu paciente. Inclusive, nas minhas mentorias, eu ensino os meus alunos a trabalharem com várias marcas para eles saberem escolher depois e não só pegar colinha, coloca esse em tal lugar, esse em tal lugar. Não, você tem que estudar reologia do produto para depois você escolher o que aplicar no seu paciente. Entendi. E aí a gente fala muito dessa questão, né, de estimular colágeno e tudo. Normalmente o colágeno se perde, acho que após os 30, após os 40. Eu falo uma frase, após os 30, ladeira abaixo. Meu Deus, depois dos 40, então é o quê, né, gente? Socorro! Recorre aos bioestimuladores, à harmonização facial, né? Mas, assim, existem pacientes mais novos também que fazem. Sim, então não é regra, né? Então, tem paciente, eu mesmo tenho a pele ruim para a produção de colágeno mesmo. Também. E a gente tem que correr atrás, e não só, né, desses tratamentos, mas também das tecnologias. É uma associação. Então, a partir de 20 anos, eu tenho paciente com 23 anos que é cheio de ruga. A minha filha tem 15 anos e a glabela dela já está ficando marcada. Pode fazer nessa ano idade? que vem já vou começar a fazer o preventivo. Que é o Botox. Botox. Né? O Botox, ele gente, você não tem que fazer o Botox depois que tem ruga, né? Tem que ser antes. Antes. A prevenção do Botox é o ideal. Você já começou a ter uma certa expressão um pouco mais forte, já começa com o preventivo, porque ele não vai deixar você ter a ruga estática. O que é a ruga estática? É aquela ruga que já tem a linha formada. É quando parece que quebra a pele, Quebra né? a pele. Eu literalmente tenho aqui, isso. Um pedaço aqui em mim que eu comecei o Botox, acho que, não sei se por volta dos 30, e eu já tinha essa marca. Então, eu passo o dedo, eu sinto, mesmo quando tá com o Botox esticadinho, eu sinto. E aí temos que entrar com outros. Já tem, ela vai ter que começar nova. Vai, né? Isso não é mais, quando você já tem a ruga, não é mais uma prevenção. Você está tratando, né, a causa ali do que está acontecendo. É não deixar a prega voltar ali mais, porque vai ser um ciclo vicioso para a pele. Sim. E ainda ela não sai mais do lugar. Doutora, e assim, ainda bem que hoje em dia nós temos muitos produtos bons no mercado, né? E a tecnologia tem investido muito, porque é um mercado muito promissor. Então, assim, a tendência é que a gente melhore, que tenha cada vez produtos melhores, né? Sim, é onde que eu estudo muito, eu vou atrás para conhecer realmente o que o meu paciente vai usar.
Porque antes de eu levar para a clínica, para o consultório e apresentar, eu tenho que ter certeza na eficácia dele. Então, eu falo que eu sou meio que uma esponja. Eu uso em mim para eu saber o que vai acontecer para eu usar nos meus pacientes. E hoje a tecnologia está muito alta, né? Seja nos produtos físicos mesmo e também nos aparelhos. E a gente consegue melhorar muito, às vezes até sem preencher. Mas chega um ponto que você vai perdendo estrutura óssea, gordura, e a gente tem que ir para o preenchimento. Eu já fui muito resistente a essa questão do preenchimento. Eu sempre gostei muito da gente fazer aquilo que às vezes não precisa de algo mais invasivo. Mas chega uma hora que não tem jeito. Você tem que fazer um ponto ou outro. E eu acho que a questão é exatamente essa. É a quantidade, é o profissional certo, para que seja de uma forma sutil, para que você não apareça, igual eu trabalho com imagem, então eu não posso aparecer no vídeo de repente transformado. Justamente. Tem que ser algo que as pessoas olhem, eu gosto com muito naturalidade. daquilo, assim, ó, que a pessoa olha para você e fala, que linda, você tá tão bonita, o que você tá fazendo? Isso é harmonização facial, a pessoa te olhar, ver que você está bem, mas não sabe o que você fez. Isso. Às vezes o lábio, ele sabe o que fez. Às vezes o lábio vai mostrar, né, que você fez, nossa, sua boca tá tão bonita, um contorno mais desenhado. Agora, quando salta algo, tá muito ressaltado, você pode ver que não tá legal. A não ser os primeiros dias que tem um edema, um processo inflamatório. Você fica os 2 dias em casa. Isso, depois disso, a pessoa tem que te olhar e te falar como você está bonito, o que você fez. Isso sim, você acertou que é uma harmonização facial. Fora isso, tá errado. Eu gosto muito dessa pergunta. Agora, doutora, vamos falar então do que as pessoas precisam talvez temer um pouquinho, né? Tomar cuidado. A gente mostra muito o resultado do tal do silicone industrial, o tal do PMMA, que é muito perigoso. No rosto, por exemplo, não pode ser usado, né? Não, eu não uso, não indico e... Não é proibido, inclusive, né? Sim, é proibido. Agora, eu não sei como que tá para a área médica, mas eu acho que ainda está proibido. O PMMA, ele era autorizado para pacientes em tratamento, por exemplo, pacientes em tratamento que tem AIDS. Aí, às vezes, em alguma parte do corpo tem alguma cicatriz mais complicada. Deformidades, PMMA, né? Alguma deformidade podia ser usado. A autorização era apenas essa, não para fins estéticos. Na última atualização que fez a Anvisa, né? Mas, assim... Tem gente que insiste em usar, né, doutora? Muito. E por que as pessoas fazem isso? Porque ele é definitivo? Definitivo e o custo é menor. Porque o ácido hialurônico é caro. Ele é caro. Então, uma harmonização facial hoje não é barata. Quando eu falo em quantidade, nós temos que ter cautela? Sim. Mas quando você vai no passo a passo e vai colocando de pouco em pouco, aquilo vai ficar lindo. Agora, quando você... Por isso que eu mostro o meu resultado, que tem 42 ml. E quando você vai somar isso em valores, em reais, tem paciente que não tem condição financeira de fazer. E o PMMA, ele é um pouco mais acessível. Hoje não sei o valor, mas antigamente só se ouvia falar pelo valor. E porque ele não vai ter retornos. Eu acho que como que o profissional... Não posso nem chamar de profissional, gente. Como que a pessoa te convence a fazer o uso do PMMA? Mas tem muitos que nem convencem. Fazem e o paciente não sabe que está com PMMA. Eu já tive uma paciente que ela queria remover o lábio, né, o produto que ela estava no lábio e fazer o lábio comigo. Gostava das minhas bocas. E quando eu fui avaliar, eu percebi pela espessura que não era preenchedor com ácido hialurônico. Ela me falou assim, deve ter no mínimo 9 anos que eu não faço. É lógico que era PMMA. Porque o ácido hialurônico, ele gente, é absorvível. Que ele é um preenchedor, né, que é absorvível. Ele dura o quê? 1 ano no máximo? Em torno de 8 meses a 1 ano e meio. Tem alguns que pode chegar até 2 anos. E ele é absorvível, né? O ácido hialurônico nós produzimos. Só porque em locais, né, que não Eu, inclusive, não já teve uma vez que eu coloquei ácido hialurônico aqui embaixo. Eu tenho uma olheira muito profunda, enfim. E aí coloquei. Só que aí na hora que eu sorri, eu percebi que estava um pouquinho me incomodando. Para as pessoas estava tudo certo, mas me incomodava. Sim. E aí eu voltei, a médica falou, tudo bem, mano, não gostou? Você vai lá, coloca hialuronidase. Eu saí de lá zerada, gente. Saiu tudo. Ou seja, era o produto certo. Porque se te incomoda, se você acha que ficou um pouquinho demais, se você às vezes olhou e falou, não tô me identificando com isso aqui que foi feito.
tá tudo certo, você tira. Só remover. Agora, o PMMA, gente, para tirar, quando consegue tirar, você tem que cortar a pele, fazer uma cirurgia plástica. Ele virou acrílico. Ela doutora? não Você bate conseguiu. ali, ele tá duro. Não tem como remover o dela. Nunca Não. mais. E então, o que a gente também precisa ter? Esse olhômetro. Porque eu poderia preencher por cima do PMMA. E se tem um problema depois, o problema seria do meu procedimento. Então, a gente tem que ter muita cautela. E ela não sabia, tá? Que era PMMA. Aí ela fez a ultrassom, eu encaminhei e ficou por isso. Porque ela nem sabe onde está esse profissional mais. Cuidado com isso. Pede para ver o produto. Não é desrespeitoso, né, doutora? Não, é obrigação. Tá é obrigação do profissional contar para o paciente, mostrar abrindo a caixinha na frente dele, eu faço isso. E existe um selo em cada caixinha de todos os procedimentos que você for fazer estético. Esse selo é de qualidade, tem um QR Code que mostra validade, que mostra lote, tudo. Tem que estar anexado à ficha do paciente. Se o paciente voltar lá 10 anos no meu consultório, ele tem tudo que ele fez há 10 anos atrás. Até porque, às vezes, gente, vai muito de organismo. Se algum organismo dá algum tipo de rejeição, se dá algum problema, você sabe o que usou, você sabe como resolver. É igual médico, né? E a própria indústria que a gente compra o produto, ela vai nos dar um respaldo quanto a algum problema que foi feito com o produto. E como que eu vou fazer isso se eu estou usando algo errado, algo que não tem Anvisa? Você tem que saber, isso né? mesmo. Como agir depois, né? Justamente. Igual o tal os médicos falam, remédio para emagrecer, quer usar? Vem no meu consultório, deixa eu te passar o remédio. Não compra ali do vizinho, da prima, da tia, porque se der problema, eu sei como te ajudar. Se não souber o que está usando, não vai ter como, né, doutora? Justamente. Essa questão do PMMA, eu acho ela muito séria. Então, as pessoas precisam tomar cuidado. Por que a pessoa, quando te convence de usar, ela vai argumentar? Porque ela vai te dizer que é mais barato, que você vai fazer uma vez e vai ficar para sempre, não vai precisar te fazer sempre mais, mas esse para sempre é o perigoso. Esse mais barato é o perigoso. Isso pode te levar à morte. Inclusive, nós mostramos com frequência casos assim no jornalismo aqui da Record, principalmente quando é em grandes áreas, né? Porque é uma grande quantidade, né, doutora? Sim, com certeza. As intercorrências acontecem todo dia. E nós não estamos livres, nem os melhores profissionais do mundo não está livre das intercorrências. Mas quando você tem cautela com o produto que você está usando, marca que você está usando, local que você está usando e o conhecimento da anatomia, que é obrigação do profissional de ter, você vai conseguir sanar o problema da intercorrência. Exato. Agora, se você não sabe nada disso, vai acontecer não vai ter jeito ruim. de resolver, né? Não. Agora, doutora, só para a gente aproveitar esse papo aqui, com toda essa sua experiência, né? Quantos anos já de... 7 anos de harmonização 7 facial. anos de harmonização. Mas já estou na área há muitos anos. Há muitos anos. CEO, Corporal. inclusive, do Grupo Conceito, né? Isso. Que além de atender diretamente os pacientes, você também ministra cursos, é isso? Isso, eu sou mentora. A Clínica Conceito, que hoje ela está com 10 consultórios, nós somos 14 profissionais em Catalão, né? Nós somos localizados no Polares. E temos vários profissionais, que é a Clínica Conceito Saúde Integrada, médico, fisioterapeuta, nutricionista, biomédicos, psicólogos. E a Clínica Conceito fez com que abrisse portas para outras empresas, onde gerou o Grupo Conceito, que é a Conceito Marketing. Meu marido é policial e começou a trabalhar junto comigo, fazendo os meus vídeos. Porque estava assim, bem difícil de ter um marketing ali junto com a gente. Então, ele falou assim, eu vou começar a estudar isso e vamos fazer. E, então, nós temos também a empresa que chama Conceito Marketing. E hoje a Conceito Academy, porque eu amo ensinar. Não só de fazer, né, de trabalhar, mas eu gosto muito de ensinar. Isso está me gerando, eu falo que mais gana de cada vez aprender mais, cada vez harmonizar mais, por transformar outras vidas também, além da face do que eu faço, mas de ensinar ela a fazer isso com outras pessoas. Então, que bacana. A gente percebe que é uma paixão mesmo, isso, né? Eu amo o que eu faço. Muito. E hoje em Catalão, a clínica, a sede é lá. Nós estamos migrando uma outra clínica, uma filial para Goiânia. Ai, que bacana. Mas vocês já fazem atendimento já, em outras cidades, sim, né? já. Eu já atendo aqui em Goiânia tem 3 anos. Tá. Já tenho alguns pacientes aqui, mas nós vamos agora abrir a nossa clínica aqui e faço atendimento também em Urutaí.
Ai, que legal. Doutora, e os pacientes que quiserem, né, procurar, vamos deixar aqui a rede social, porque eu acho que as pessoas ficam curiosas, né? Com certeza. Gostam de ver acompanhar o trabalho, ver o resultado e tudo. Para, por exemplo, agendar em Goiânia, ou agendar em Catalão, em Urutaí, ou se quiser, talvez, agendar em alguma outra cidade, ver essa possibilidade também, né? Sim, tem possibilidade, sim, até mesmo para fazer as mentorias. Eu estou tendo muito aluno que está saindo, né, de outras cidades e indo até Catalão. Então, eu já estou vendo a possibilidade de fazer em outro polo para ter, né, mais viabilidade para outros alunos irem até lá e os atendimentos também. Tá bom. Essas aulas, elas são presenciais? Presenciais, são 3 dias intensos de curso. Tá. Então, o preenchimento full face, que é face toda, você vai aprender do zero, para quem não sabe, ou para quem sabe, vai melhorar suas técnicas. E é o full face e também, de bônus, o Botox, porque preenchimento sem Botox não anda. Eles caminham juntos. Não vai dar certo, né, doutora? Agora, só para a gente finalizar também, para quem quiser ser aluno, né? Tem alguma regra? Tem que ser da área de estética? Tem que ser da área da saúde. Isso, e tem que ter o diploma, né? O certificado comprovado. E que a partir daí ele está apto a começar a harmonizar e fazer pessoas felizes e a si próprio. Que bacana, doutora. Adorei o nosso bate-papo. Eu tenho certeza que as pessoas vão migrar ali para as redes sociais para poder falar um pouquinho, entender um pouquinho mais sobre isso. E eu achei interessante também isso que você falou, né? Da questão da pessoa ser da área da saúde. Porque não adianta eu querer, jornalista, eu vejo... Porque dá dinheiro, a gente sabe que isso hoje em dia dá dinheiro, porque as pessoas estão fazendo muito, não adianta, gente. É isso, né? É daí para frente, né? Ninguém para de cuidar da aparência, né? E nem deve parar. Né? A gente não para de jeito nenhum, né, doutora? Com certeza. E aí as pessoas falam, nossa, isso aqui rende, lucra, então deixa eu ir lá fazer. Mas se você não tiver conhecimento, você vai fazer alguma coisa de errado no rosto de alguém. E por isso vocês exigem que seja um profissional que tenha conhecimento. E até mesmo nós, profissionais, nós não podemos ensinar, né, outra pessoa que não esteja apto com a base, que é o curso que ela tem na área da saúde. E o conselho, né, dependente da sua formação, tem que autorizar você a ser um harmonizador. Quem hoje pode ser harmonizador? Só para a gente entender isso. Médicos, dentistas, biomédicos, fisioterapeuta, enfermeiro, farmacêutico. Esses podem ser. Farmacêutico também? Não sabia. E a estética, até o que eu sei, quem é formado em estética, a estética ainda acho que não tem conselho. Então, ela não proíbe, mas também não tem nada que autorize. Então, eles também podem fazer. Entendi. E só para a gente também já ir ajustando aqui, vocês fazem essa harmonização facial e corporal? E corporal também. Preenchimento de glúteo, eu ainda não dei início, estou finalizando os cursos. Porque enquanto eu falar assim, agora eu estou apta a tratar do paciente, aí sim, mas já fiz acho que uns 5 cursos e ainda falta um para eu poder iniciar com a harmonização glútea. No glúteo. Isso, que não é saber preencher o rosto que eu vou descer lá e fazer em outra região. São regiões diferentes, entra naquilo que a gente falou no começo, quantidade, né, produto, isso, como usar. O glúteo mesmo, menos de 100 ml não tem resultado. Entendi. Olha a diferença que é, né? Muito. Você preencher um lábio, 1 ml, para o glúteo 100. Eu sempre uso para um sentido figurado, que faz muito sentido. 7 ml de preenchedor equivale a um sachêzinho de ketchup. Daqueles do Pit Dog. Abre ele e coloca em uma colher, vocês vão saber que 7 ml é aquela quantidade. E aí, às vezes, eu vou fazer a avaliação do paciente e falo, nós vamos dar início na sua harmonização com 10 ml. A pessoa já assusta. E aí, eu explico para o paciente e falo, nossa, imagina 7 ml, um sachêzinho, espalhado por toda a face. É nada. Mas se esse 7 ml é mal colocado no nariz, na boca e no queixo, é muito. Então, tem que saber o lugar, quantidade, tudo e hora certa. Doutora, obrigada. Eu vou começando a encerrar, mas o assunto vai prolongando, vai esticando, porque a gente quer saber mais sempre, né? E, claro, vocês que estão nos assistindo aqui podem saber mais sobre isso e acompanhar mais o resultado, né? Do trabalho da doutora e de toda a equipe pelo Instagram. Qual que é o Instagram?
É doutora.patriciacândido_. doutora.patriciacândido_. Entra lá para você acompanhar e saber um pouquinho mais sobre isso. Foi ótimo o nosso bate-papo. Obrigada pela participação aqui conosco. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui e mostrar um pouco do meu trabalho. Espero que vocês gostaram. E me acompanhem para vocês verem os nossos antes e depois, as nossas mentorias. E para você que tem interesse em fazer a sua harmonização ou aprender comigo, pode chamar a gente no link da bio, que o pessoal vai te atender. Que bacana. Obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço. Esse foi o nosso Pode Prosear de hoje.